Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente, deputado. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos hoje voltando com o nosso podcast, com o nosso Francamente, depois de uma paradinha aí no período de festas do final do ano. Esse é o primeiro podcast do ano e já voltamos com um tema muito importante para os interesses do povo do Amazonas, que é a decisão do governo federal sobre a questão da não renovação do crédito tributário para a produção de concentrados de refrigerante na Zona Franca de Manaus. Isso é um tema muito relevante, que tem a ver com o emprego dos amazonenses, com a economia do Amazonas, tem a ver com a arrecadação do governo do estado do Amazonas, mas também tem a ver com interesses nacionais, porque isso pode estimular a retirada de grandes empresas produtoras de concentrados de refrigerante e até mesmo de refrigerantes do Brasil, como por exemplo aconteceu no passado recente com a Pepsi, que saiu da Zona Franca de Manaus e foi para o Uruguai. Esse é o nosso tema de hoje. Eu peço que você acompanhe com muita atenção o nosso Francamente. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu quero tratar hoje de um tema muito importante, muito sensível para os interesses do povo do Amazonas e para o emprego dos amazonenses, que diz respeito à decisão do governo federal, através do Ministério da Economia, de não publicar um novo decreto e, com isso, reduzir o crédito tributário para quem compra concentrado de refrigerante da Zona Franca de Manaus de 10% para 4%. Mas antes eu vou explicar para você o que significa isso. No Brasil, só a Zona Franca de Manaus produz concentrado de refrigerante. Todo refrigerante produzido no Brasil, o concentrado sai daqui da Zona Franca de Manaus. Para que essa indústria instalada aqui seja competitiva, quem compra de Manaus recebe um crédito tributário. Esse crédito tributário já foi de 20% e vem baixando nos últimos anos. Baixaram para 8%, houve um acordo com o atual governo para manter em 10%, mas o decreto anterior, editado ainda pelo presidente Temer, estabelecia que a partir de 1º de janeiro de 2020, o crédito baixaria para 4%. Todos os indicadores econômicos de análise de negócio indicam que 4% torna inviável a manutenção dessa indústria aqui no Polo Industrial de Manaus. E nós precisamos refletir sobre isso. Primeiro, é equivocado o movimento que setores da indústria de refrigerante, principalmente de Santa Catarina, do Paraná e de Minas Gerais, fazem contra a Zona Franca de Manaus. Porque eles consideram que essa produção que hoje é feita aqui, se for retirada daqui, vai para esses centros. Primeiro, é errado do ponto de vista do equilíbrio federativo do nosso país. E segundo, nós temos um exemplo muito recente. Quando foi reduzido o crédito tributário para 8%, a Pepsi saiu da Zona Franca de Manaus. Mas ela não saiu da Zona Franca de Manaus para ir para Minas Gerais, nem para ir para o Paraná e nem para Santa Catarina. Ela saiu da Zona Franca de Manaus para ir para o Uruguai. O que significa que a tendência é que, se houver a inviabilidade econômica da manutenção do polo de concentrados de bebidas na cidade de Manaus, na Zona Franca de Manaus, a tendência é que essas indústrias se desloquem para países que têm um ambiente de negócios melhor, como por exemplo o Uruguai, como por exemplo o Paraguai, que são próximos. E quando você compra um refrigerante, você não quer saber onde foi produzido o concentrado daquele refrigerante. Nós temos um outro problema muito simbólico, porque essa medida gera a instabilidade da manutenção de duas gigantes mundiais na Zona Franca de Manaus, da Coca-Cola e da Ambev. Você imagina o impacto para o ambiente da Zona Franca de Manaus se essas duas mega indústrias, se essas duas indústrias multinacionais, marcas conhecidas mundialmente, se retirem da Zona Franca de Manaus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é um aspecto de que há muito preconceito com esse crédito tributário. E o preconceito parte da ideia de que a indústria de concentrado gera pouco emprego. Isso é um equívoco bem característico de quem não conhece o Brasil, de quem não conhece o Amazonas.
É verdade que lá na indústria de concentrado, ela é muito automatizada e tem poucos funcionários. Só tem plantação artesanal de guaraná em Maués que gera milhares de empregos porque tem a produção de concentrados em Manaus. Só tem produção de guaraná e cana-de-açúcar em Presidente Figueiredo que gera milhares de empregos porque tem a Coca-Cola aqui em Manaus. Portanto, é um equívoco, é uma medida ruim para o Brasil e muito ruim para o Amazonas, que vai fragilizar a economia de municípios como Presidente Figueiredo, como Maués e também a cidade de Manaus por conta da arrecadação de impostos federais e estaduais que essas empresas recolhem a despeito de ter algumas reduções de natureza tributária. Nós estamos unidos na nossa bancada, reuniremos a bancada para emitir uma nota conjunta e para pedir que o ministro Paulo Guedes e que o presidente Bolsonaro revejam essa decisão, mantendo pelo menos o atual crédito tributário em 10%. Registro ainda que essa decisão do Ministério tem relação com uma decisão judicial tomada há pouco tempo, que foi a decisão do Supremo que reconheceu a constitucionalidade desse crédito. Essa decisão está pendente de um embargo de declaração e por um pedido da bancada, o ministro Toffoli pautou o julgamento desse embargo de declaração para o dia 7 de fevereiro, ou seja, quando tudo sinalizava que nós garantiríamos segurança jurídica para o polo de concentrados na Zona Franca de Manaus, o governo federal toma uma medida muito ruim para os interesses da nossa gente. Nossa bancada está mobilizada, vai reagir. Eu já estou tentando audiência com o ministro Paulo Guedes, o senador Mar, que é o coordenador da nossa bancada também, e eu quero prestar contas desse dever que nós temos com o povo do Amazonas de preservar o polo de concentrados. Infelizmente, uma medida tão dura quanto os interesses da nossa gente não se resolve com compadrio, se resolve com medidas efetivas de pressão ao governo federal para que eles entendam que manter o polo de concentrados em Manaus é manter um setor fundamental para a geração de emprego, para a geração de riqueza e para equilíbrio do nosso sistema federativo. Contem com a nossa luta, contem com a nossa resistência e eu tenho certeza que muito em breve nós vamos trazer boas notícias ao povo do Amazonas. Nesse último bloco do nosso Francamente, eu quero agradecer a volta da audiência de todos vocês, me comprometer de retomar a rotina do podcast semanal, sempre sobre temas de interesse do Amazonas e do Brasil, e dizer que em relação a essa questão do crédito presumido, do concentrado de refrigerante, nós vamos acompanhar todas as medidas tomadas, tanto do ponto de vista judicial, com a decisão final do Supremo no dia 7 de fevereiro, como no que diz respeito ao posicionamento do Ministério da Economia e do Presidente da República. Defender essa medida é defender os empregos dos amazonenses e defender a manutenção de indústrias estratégicas no nosso território nacional, aqui no Brasil. E quero, por fim, para concluir o nosso podcast, dar sempre aquela dica cultural. E eu quero dar a dica de uma série que eu estou assistindo no Netflix, que é muito bacana e vale muito a pena ver, porque tem relação com o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos. É um promotor de justiça, um procurador de justiça americano, que resolve perseguir de todas as formas um dos homens mais ricos do mercado financeiro americano. Vale muito a pena assistir e o nome da série é Billion, uma série muito inteligente, muito bem produzida e que vai fazer a gente entender muita coisa do que está acontecendo aqui no Brasil nos últimos tempos. Um grande abraço, esse é o nosso primeiro Francamente do ano e vamos nos encontrar durante o ano inteiro. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente.